Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão observando uma mudança na nossa gravação da live por conta desses novos decretos e dessa situação de lockdown que nós estamos vivendo. Por causa disso, nós estamos então gravando um culto diferente, não estamos usando toda a tecnologia por conta da redução do número de pessoas para a gravação da live. Nós estamos inclusive mudando um pouco a maneira que nós fazemos, estamos usando o microfone lapela e pode ser que a qualidade não fique como você está acostumado a receber os nossos conteúdos, mas eu peço a sua compreensão, peço também a sua compreensão no momento de louvor. O som não vai sair como nós sempre estamos fazendo por conta dessa situação de lockdown, ok? Pedindo então a sua compreensão, eu também peço a você, para você se inscrever no nosso canal do YouTube, no canal da nossa igreja, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas do seu convívio, com seus familiares, com seus amigos. Peço para que nesse momento você possa também colocar no status do seu WhatsApp, do seu Facebook, o nosso culto, para que mais pessoas possam estar conosco. Peço também para que você possa estar em intercessão nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, para que você possa estar junto conosco, nós, a uma só voz, de joelhos na presença de Deus, clamando ao nosso Deus em favor de tantas pessoas que estão precisando de tanto apoio, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão nos hospitais. Vamos clamar a Deus. Eu peço para que você não se esqueça da nossa programação de jejum e de consagração ao meio-dia. Também, meu querido, minha querida, peço para você que está com seu dízimo e sua oferta, para que você possa fazer o depósito na conta do Itaú. Essa conta do Itaú é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. E a chave Pix é o CNPJ da igreja.
E você que está com a sua oferta específica para a reforma do templo, você pode fazer o depósito na conta da Caixa Econômica que está aqui embaixo. Você vai poder fazer o depósito e a transferência ou o DOC, o que você, a maneira que você utilizar. Nós não conseguimos, como eu disse anteriormente, não conseguimos cadastrar o Pix ainda na conta da Caixa Econômica. Nós estamos com alguns problemas, como falei na semana passada, mas quando resolvermos, nós vamos comunicar aos amados irmãos e irmãs. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor nosso Deus, na Tua presença estamos, somos gratos. Te glorificamos e te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Pedimos, ó Deus, que nessa hora o Teu povo reunido, o Senhor possa, ó Deus, receber o nosso louvor, a nossa adoração, porque estamos reunidos em nossas casas para Te adorar, para Te bendizer. Estamos reunidos para agradecermos ao Senhor. Essa pandemia, apesar de ter nos ferido, e de estar trazendo tantas dificuldades e sofrimentos, ela não nos impossibilitou de estarmos em Sua presença. Louvado seja o Seu nome. O Teu povo está reunido no nome do Senhor, reunidos através desse aplicativo para te adorar, te bendizer. Receba o nosso louvor e fale conosco. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Salmo de número 100 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Na verdade, esse é o texto da palavra de Deus que nos ensina que nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus em adoração, com gratidão, com júbilo, com alegria, na presença desse Deus que nos criou e que tem cuidado de nós. Conforme o próprio Salmo 100 diz, nós somos povo de Deus, nós somos ovelhas do pastoreio de Deus, e Ele tem cuidado de nós, e por isso eu e você podemos louvar e adorar o nosso Senhor. Estamos reunidos nesse dia para dar-lhe honra. A música tocamos, as vozes elevamos para dar-lhe glória. O som de júbilo tem enchido esse lugar, com o propósito do seu nome elevar. Damos glória só a Ele. Adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos seu amor e majestade. Dá-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. As mãos levantadas, corações todos sinceros esperando. Sem dúvida sabemos que sua presença está manifestando. Assentado sobre o trono de nossa adoração, desejamos que governe sobre nossa geração. Damos glória só a Ele. Adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos seu amor e majestade. Dá-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Dá-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Dá-lhe glória,
Jesus o Rei, a Jesus o Rei. Amém. Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Que prazer imenso é poder estar louvando mais uma noite com todos vocês, nós aqui, né, na nossa casa, você aí no seu lar, junto com a sua família. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, esse Deus que mostra e mostrou o seu amor incondicional por cada um de nós. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado para sempre, exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome,
que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, somente o Senhor, meu Deus, é capaz de nos dar, Senhor, a salvação, meu Deus. Por isso, meu Pai, aqui nessa noite, nesse momento, meu Pai, junto com todos os nossos irmãos aí nos seus lares, junto com seus familiares, meu Deus, nós clamamos a Ti, meu Pai. Meu Deus, olha para o mundo, Senhor. Inclina, meu Pai, os Teus olhos para o sofrimento dessas pessoas que estão padecendo nesse mundo, Senhor. Nesse mundo, meu Pai, de pandemia, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa, meu Deus, manifestar o Teu poder na vida dessas pessoas. A Sua palavra diz, meu Pai, que se o Seu povo se humilhar, se o Seu povo orar e clamar a Ti, o Senhor virá dos céus, perdoará, meu Deus, os pecados e sarará a nossa terra, Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te clamamos a Ti nesse momento. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa sarar essa terra, Jesus. Sara, meu Pai, as feridas dessas pessoas, esse Teu povo que tanto sofre, meu Deus, não só nessa cidade, como nesse país, no mundo, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa manifestar o Teu poder na vida dessas pessoas. Fica conosco, meu Deus, nesse momento, fala ao nosso coração, pois é o que nós Te pedimos e entregamos a nossa casa. Entregamos, meu Pai, a nossa família em Tuas mãos e temos a certeza que o Senhor, meu Pai, já ouviu a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro dos Provérbios, capítulo 3, iremos ler do verso 1 ao verso 13. Provérbios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Provérbios de Salomão, capítulo 3, verso 1 ao verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos seus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão
fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo que nós estamos vivendo estão se revelando tempos difíceis e, apesar disso, tempos em que cada vez mais nós precisamos buscar ardentemente a sabedoria que vem de Deus. O filósofo Confúcio disse: há 3 métodos para ganhar sabedoria. O primeiro, a reflexão, que é o mais nobre. O segundo, por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo. É maravilhoso sabermos, meus queridos irmãos e irmãs, que a sabedoria é algo que eu e você precisamos buscar constantemente. É maravilhoso sabermos que nós não podemos esquecer que uma das vontades de Deus para o ser humano é o conhecimento, a experiência com a sabedoria que vem de Deus. Bem, o ponto central do texto de Provérbios é indicar e é revelar que o ser humano deve viver a vida que Deus quer que ele viva, em busca da verdadeira sabedoria e do temor que vem de Deus. Não é por acaso que Provérbios capítulo 1, verso 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu não tenho dúvida de que eu e você não queremos ser tidos como loucos e como desobedientes na presença de Deus. Por isso que eu e você precisamos insistentemente entender as verdades que emanam desse texto, as inúmeras verdades que emanam desse texto que nós acabamos de ler, porque aqui existem inúmeros conselhos da parte de Deus para que eu e você possamos colocar em prática, conselhos da parte de Deus para que eu e você possamos ter uma vida abençoada e abençoadora. E eu quero destacar nesse texto 5 grandes conselhos de Deus, olhando para esse texto. O primeiro grande conselho de Deus é a bênção da longevidade da vida. Isso está no verso 1 e no verso 2. O texto diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Bem, os ensinos e os mandamentos de Deus não devem ser esquecidos, pelo contrário, eles devem ser observados e praticados, porque, segundo a palavra, há grande recompensa em os guardar. O Salmo 119 nos diz que os mandamentos do Senhor foram nos dados para que os cumpramos à risca. Segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, os mandamentos de Deus são o mapa para a nossa felicidade e o medicamento, o remédio para a nossa vida. Eu não tenho dúvida de que olhar para esse texto é aprender cada dia, diariamente, que eu e você precisamos obedecer os mandamentos que vêm de Deus. Eu e você precisamos insistentemente aprendermos com o Senhor. E veja bem, meu irmão e minha irmã, esquecer ou deliberadamente desobedecer os mandamentos de Deus, segundo as Sagradas Escrituras nos revelam, é estar pronto para recebermos o que as Sagradas Escrituras revelam das consequências da desobediência. É viver a nossa vida por conta própria, sem a ajuda de Deus. É estar pronto para atrair em nossas frontes, em nossa vida, o juízo que vem de Deus. Porque Deus revela em sua palavra que é necessário que eu e você vivamos e experimentemos a sabedoria que vem de Deus. No entanto, quando nós caminhamos na contramão disso, nós estamos vivendo a nossa vida por conta própria.
Porque o nosso Deus não quer nos privar da verdadeira felicidade. Pelo contrário, o nosso Deus não é carrasco, não é vingativo. Ele é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso. Ele é um Deus cheio de ternura. Deus tem o melhor para os seus filhos. Segundo as Sagradas Escrituras, aqueles que obedecem comem o melhor dessa terra, como nos ensinou Isaías. É por isso que guardar os mandamentos de Deus é estar pronto para ser abençoado, para ser bem-aventurado, segundo as Sagradas Escrituras. Guardar os preceitos de Deus é beber da fonte da vida, é experimentar a plenitude de alegria, é gozar uma vida de paz, apesar dos momentos difíceis. Querido, querida, olhando para o texto, aqueles que amam a lei de Deus, que amam a Deus, vivem assim, vivem mais e melhor. E a pergunta que eu tenho a fazer a você é o seguinte: como você tem vivido? Como tem sido a sua vida? O que é Deus para nós? De que maneira eu e você estamos vivendo a nossa vida em Deus? Bem, o segundo conselho que vem de Deus é buscar o pleno discernimento de Deus. Verso 3 e 4, o texto da palavra nos ensina: não desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as à tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos seres humanos. Querido, querida, tanto a benignidade como a fidelidade fazem parte dos frutos do Espírito Santo, ou melhor, do fruto do Espírito Santo. Não são habilidades naturais concedidas a nós. Nós não nascemos com esses dons, pelo contrário, é a ação de Deus sobre a vida dos seus. A benignidade e a fidelidade não são características inerentes aos seres humanos. Pelo contrário, são virtudes concedidas àqueles que experimentam uma vida na presença de Deus, aqueles que andam no Espírito Santo de Deus. São virtudes concedidas àqueles que andam no Espírito, que buscam a sabedoria. Por isso, a Bíblia nos ensina que ser benigno é agir com doçura, mesmo quando na contramão há frieza, há indiferença. É ser fiel, é ser leal, mesmo quando nós somos injustiçados, mesmo quando nós somos passados para trás. Bem, essas são características, qualidades daqueles que são verdadeiramente cristãos. E essas características, essas qualidades daqueles que andam em Cristo não devem ser atitudes esporádicas. De vez em quando, a verdade é que eu e você precisamos viver essa realidade na presença de Deus. Porque aqueles que plantam benevolência e praticam o caminho da fidelidade, segundo as Escrituras, têm um caminho reto, abençoado, não só para Deus, mas também para as pessoas, segundo as Sagradas Escrituras. Esses que vivem assim têm pleno discernimento para compreender as coisas do céu e da terra. Esses que vivem assim, vivem e acham graça diante de Deus e diante das pessoas que estão à nossa volta. Se amar ao próximo e amar a Deus é o maior dos mandamentos. O exercício da benignidade e da fidelidade é um caminho aberto para Deus e para as outras pessoas, porque essas duas virtudes resumem a vida cristã autêntica. Porque é no caminho da obediência que os nossos olhos são abertos, é na prática do bem que nós alcançamos o pleno conhecimento de Deus. É na observância aos preceitos de Deus que nós desfrutamos a vida de abundância que Deus tem para nos dar. E aí nós chegamos no terceiro conselho da parte de Deus, que é a confiança em Deus e a recompensa de andar com Ele. A confiança em Deus e a recompensa de andarmos com Ele. O verso 5 e 6 nos revela: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos dizendo que nós só podemos confiar em Deus.
Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Essa pandemia está mexendo conosco em todas as esferas. E nessa pandemia nós estamos tendo que lidar o tempo todo com as decepções, com a crise de integridade que o nosso país vive. Nós estamos vivendo uma crise. Quem não está enojado com os nossos governantes, que em meio ao caos que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia, são os momentos que eles deveriam pensar na população, mas eles só estão pensando em si ou nas eleições de 2022. São escândalos de desvio de dinheiro que era para hospitais de campanhas, de desvio de dinheiro que eram para as UTIs móveis e também as outras UTIs de emergência. São verbas que eram para os respiradores que foram desviadas, sem contar as vacinas que não chegam. Não atendem a população, não atendem as pessoas, não atendem até mesmo os nossos familiares. Eu estou cansado desses políticos, eu estou cansado de tanta gente má, eu estou cansado de tanta gente administrando mal as nossas cidades, os nossos estados e o nosso país. Eu estou cansado de olhar para essa realidade e não ver nenhuma esperança. Eu estou cansado e enojado dessa real situação que nós estamos vivendo. Porque o que nós estamos vendo é falta de integridade, é falta de coerência, é falta de amor ao próximo, é falta de compaixão. Porque sobra rivalidade, sobra polarização, sobra idolatria e, infelizmente, nós estamos debatendo quando nós deveríamos estar pensando no que é melhor para a população. Agora, essa falta de integridade está em todas as esferas da sociedade e, infelizmente, nós estamos vivendo uma época de desconfiança, nós estamos vivendo uma época difícil, onde as pessoas estão quebrando os acordos, os contratos, as pessoas não estão mais tendo crédito, falta credibilidade em todos os lugares, falta credibilidade do governo, até as instituições como a igreja. Nós estamos vivendo uma crise de integridade, nós estamos vivendo uma crise política em nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E quando nós olhamos ao redor, nós não podemos confiar em ninguém. Entretanto, a palavra de Deus nos revela, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos confiar em Deus, porque Ele é luz e não há trevas nele. Ele é a verdade e não há nele mentira. Ele é fiel, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é o Deus que não desampara os seus. Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Nós podemos sim confiar em Deus, porque Deus não decepciona os que nele esperam. Deus jamais abandona um coração compungido e quebrantado em sua presença. E segundo a palavra de Deus, a grande recompensa em andar com Deus, verso 6, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Há nesse versículo duas verdades sublimes aqui. Esse texto está nos revelando um mandamento e uma promessa. O mandamento é: leve Deus a sério em todos os seus caminhos. Leve Deus a sério todos os dias. E a promessa de Deus é que Deus dará a nós uma caminhada segura, uma caminhada tranquila, apesar das dificuldades. Meu irmão e minha irmã, não basta reconhecermos a Deus por um tempo, não basta reconhecermos a Deus em tempos de crise e esquecermos dele na bonança. Há muitas pessoas que abandonam a presença de Deus. Há muitas pessoas que apenas buscam a Deus em algumas áreas de suas vidas, ou buscam a Deus somente nos tempos difíceis. Há pessoas que rejeitam a intervenção e o conselho de Deus. Mas segundo Provérbios capítulo 3, verso 6, é preciso reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. E aí nós chegamos no quarto conselho da parte de Deus. Deus está nos ensinando a respeito da humildade e da santidade diante da presença dele. O verso 7 e 8 nos diz: não seja sábio aos seus próprios olhos,
Teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Querido, o que o rei Salomão está dizendo é: cuidado com a falsa sabedoria, cuidado com a falsa busca de sabedoria, porque nada é mais contrário à sabedoria do que a arrogância. O que Salomão está nos dizendo é que a sabedoria contrapõe a empáfia, a arrogância, a soberba. Ou seja, quando mais buscamos a sabedoria que vem de Deus, menos fazemos propaganda de si mesmo. Quanto mais buscamos a sabedoria de Deus, mais andamos no caminho da humildade. Salomão está dizendo 3 conselhos, ou melhor, ele está apontando aqui 3 conselhos da parte de Deus. O primeiro deles é a necessidade de humildade. Ele está nos ordenando uma ordem, um imperativo para sermos humildes, porque a humildade é a essência da sabedoria. O segundo conselho de Salomão é a necessidade de sermos guiados no temor do Senhor, porque só quem teme ao Senhor pode ter a sua vida livre das quedas, dos fracassos. Só o temor a Deus pode nos levar ao centro da vontade de Deus. Só o temor a Deus pode abrir. Querido, querida, o terceiro conselho de Deus é a necessidade que nós temos de nos afastar do que é errado. Segundo o texto, nós precisamos sair na contramão, correr, fugir contra o mal, contra o que é errado, porque ninguém que é sábio vive uma vida de pecado. Ninguém que busca a sabedoria e o temor de Deus pode viver uma vida de injustiça. Ou seja, se nós estamos vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, nós não estamos sendo sábios. Isso está claro, segundo a palavra de Deus. O que Salomão está dizendo é humildade no coração. É temor, consciência da presença de Deus, e é santidade de vida, é busca para agradarmos a Deus. Esses são os pilares da verdadeira sabedoria. O que Salomão está dizendo a mim e a você, querido, querida, é que nós precisamos viver para a honra e glória do nosso Deus. O que Salomão está nos ensinando é que devemos viver uma vida de santidade, e isso, segundo ele, é saúde para os nossos ossos, para o nosso corpo. Verso de número 8, será isto: saúde para o teu corpo, refrigério para os seus ossos. Ou seja, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e além disso, o temor do Senhor traz saúde para o nosso corpo. Porque quem teme ao Senhor desvia do mal. Quem teme ao Senhor se afasta do que é errado. Quem teme ao Senhor entrega a sua vida na presença de Deus. Quem teme ao Senhor não usa a sua língua para maldizer. Quem teme ao Senhor semeia o amor, a concórdia, o acordo, o companheirismo. Quem teme ao Senhor vive uma vida para a honra e glória de Deus. Quem teme ao Senhor pensa sempre positivamente. Quem teme ao Senhor usa os seus lábios para bem dizer e não maldizer. O reverendo Hernandes Lopes, em seu comentário bíblico, diz: não há melhor remédio preventivo para a saúde do que a santidade. Sanidade e santidade caminham de mãos dadas. Ou seja, quando Cristo governa as nossas vidas, nós encontramos saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. E aí nós chegamos no quinto conselho de Deus: cuidado e amor de Deus através da disciplina. É o que o texto nos diz, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, segundo a palavra, a disciplina é um ato do amor de Deus a mim e a você. A disciplina visa o bem e não o mal. A disciplina evidencia o cuidado e não o desleixo. A disciplina incita o crescimento e não a queda.
Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ter uma reação negativa diante da disciplina, da correção do nosso Deus, porque a rebeldia é uma afronta contra a graça de Deus, mas a disciplina é a ajuda de Deus, é a mão estendida de Deus a mim e a você. Eu sei que, evidentemente, algumas vezes o remédio de Deus é amargo, mas apesar do gosto amargo da disciplina e da repreensão, depois de experimentar, ele pode produzir cura em nossa vida. Rejeitar a disciplina de Deus é escarnecer da graça de Deus, do cuidado de Deus. Porque nós precisamos compreender, querido, querida, que Deus não nos deixa de qualquer maneira, que a nossa vida não está desprotegida de Deus, pelo contrário, nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos amados. A disciplina, mesmo que doa, cura, mesmo que cause confrontação, restaura, porque a disciplina é o amor cuidadoso de Deus, conforme o verso 12, porque o Senhor repreende a quem ama. Meus irmãos e minhas irmãs, nós como pais repreendemos os nossos filhos. E apesar de sermos maus, de sermos pecadores, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Um pai ou uma mãe responsável nunca vai entregar os seus filhos à mercê da sua própria vida, a viver segundo os seus próprios caprichos, a viver atentos a somente atender os seus desejos. Pelo contrário, um pai e uma mãe responsável sempre vai repreender os seus filhos, vai alertar a respeito dos perigos da vida. Um pai e uma mãe vai sempre corrigir, na expectativa de que com essa repreensão, com esse ato de amor, os nossos filhos possam ser corrigidos, possam ser perdoados, possam ser restaurados. Disciplina, repreensão, correção é um ato de amor. É por isso que às vezes Deus fala conosco, Deus cuida de nós, Deus restaura, Deus nos repreende, porque nos ama, porque a disciplina é um chamado para o discipulado de Deus. Disciplina é uma convocação para imitarmos o exemplo de Cristo, porque Deus nos ama, Ele cuida de nós e Ele nos disciplina. Eu quero concluir, querido, querida, dizendo que tudo isso pode revelar que a sabedoria e o conhecimento são fontes da verdadeira felicidade. Eu tenho certeza que você tem buscado a felicidade ao longo da sua vida, mas segundo as Sagradas Escrituras, a verdadeira felicidade se encontra em agradar ao Senhor. Verso 13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. A sabedoria é uma dádiva de Deus e eu e você precisamos buscar com avidez a sabedoria que vem de Deus, porque quando nós buscamos a sabedoria de Deus e a alcançamos e a praticamos em nossa vida, nós encontramos a verdadeira felicidade, nós encontramos a vida de abundância que Cristo nos promete. É a pessoa que acha a sabedoria é feliz. A pessoa que encontra o conhecimento é bem-aventurada, segundo as Sagradas Escrituras. O filósofo grego chamado Diógenes disse: a sabedoria serve de freio para a juventude, de consolo aos velhos, de riqueza aos pobres, de ornamento aos ricos. Nós acabamos de ouvir da parte de Deus 5 grandes conselhos. O primeiro conselho é a bênção da longevidade. Não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. O segundo conselho é buscar o pleno conhecimento de Deus. Não te desampares da benignidade, da fidelidade. Aí, verso 4, acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O terceiro conselho de Deus é confiança em Deus e a recompensa de andarmos com Ele. Segundo as Sagradas Escrituras, confia no Senhor de todo o seu coração e Ele endireitará os seus caminhos, as suas veredas. Quarto lugar, quarto conselho, é a humildade, a santidade diante de Deus. Segundo o texto, não seja sábio aos seus próprios olhos, antes
temam o Senhor, se aparte do mal, isto será saúde para o seu corpo. Querido, querida, quantas vezes nós estamos adoecidos por não buscarmos a presença de Deus, por não vivermos a vida segundo as Escrituras. E o quinto conselho é o cuidado e o amor de Deus através da disciplina. Quando nós olhamos para toda essa situação que nós estamos vivendo, nós não temos dúvida de que muitas vezes Deus está cuidando de nós, Deus está nos disciplinando às vezes, Deus está moldando o nosso caráter. Quantas vezes nós reclamamos da vida, quantas vezes nós reclamamos de trabalhar, quantas vezes nós reclamamos de ir a alguns lugares, quantas vezes nós brincamos de ir à igreja, quantas vezes nós não fomos nas celebrações, quantas vezes nós não aproveitamos a nossa família, estarmos juntos, e talvez hoje nós estamos com esse coronavírus e com toda essa realidade que nós estamos vivendo, nós estamos sendo disciplinados por Deus, nós estamos sendo repreendidos por Deus, a aprender a viver, a valorizarmos a vida, a temermos ao Senhor, a não brincarmos com a nossa vida, a vivermos uma vida na presença de Deus. Segundo a palavra, se assim fizermos, teremos uma vida de paz, de bondade, apesar das crises. Eu e você precisamos insistentemente vivermos a sabedoria de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus fale profundamente conosco, que Deus reverbere dentro de nós a sua palavra. No nome de Jesus. Vamos orar, querido. Senhor, na Tua presença nós estamos, nós te somos gratos, porque apesar desse tempo difícil que nós estamos vivendo como servos e servas de Deus, nós entendemos que o Senhor está no trono, o Senhor está governando todas as situações. O Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E apesar desse tempo tão difícil, de tanta falta de integridade, de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tanta falta de sabedoria, a Tua palavra nos orienta a buscarmos a Sua presença, a vivermos a verdadeira sabedoria, a buscarmos a Sua presença, a confiarmos no Senhor, a, ó Deus, experimentarmos o discernimento que vem de Deus, a confiança que vem do Senhor, para sermos recompensados segundo as Sagradas Escrituras, humildemente buscando a santidade que vem do Teu trono, diante de Tua presença, nos desviando do mal e experimentando o cuidado, o amor que vem do Senhor, que nos ama e que por isso, às vezes, puxa a nossa orelha, disciplina-nos. Às vezes o Senhor tem feito isso, Deus. E nós queremos ser achados como homens e mulheres que vivem, ó Deus, a sabedoria do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós queremos ser sábios, não aos nossos próprios olhos, mas diante de Tua presença. Nos ajude, ó Deus. Estenda as Suas mãos, ó Deus, sobre os hospitais, curando, ó Deus, estabelecendo a cura, estabelecendo o Seu governo, estabelecendo a companhia do Senhor em todos os lugares, ó Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Receba a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação e o fruto do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã, espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, na verdade, agora nós estamos já caminhando para o encerramento, mas antes eu quero dizer para vocês, vocês viram as fotos da reforma, nós estamos bem avançados, com a graça de Deus, quase todas as esquadrias já foram colocadas, as portas, as janelas, faltam algumas coisas ainda por conta da questão do vidro, o vidro que não veio, algumas paredes que precisavam de reboco ainda, mas com a graça de Deus, o mais rápido possível, a gente vai terminar essa parte das esquadrias. Mas nós estamos vivendo uma realidade de lockdown, também
Nós não precisamos ter pressa para voltarmos, até porque, infelizmente, estamos vivendo uma época bem difícil, de muito contágio. Vamos continuar orando para que Deus possa intervir, curando, apaziguando e acabando com esse contágio, para que o mais rápido possível nós possamos voltar para as atividades presenciais. Que Deus abençoe os vínculos do Calvário.